dia. Vamos falar com Deus. Fique de pé. Feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Tu que estás assentado no trono, cante com fé. no trono, Sempre reinando. sempre reinando, Soberano. soberano. Anjos cantando. Anjos cantando, Homens louvando. homens louvando, Deus reunido. Deus reunido O seu com povo. seu povo. Ó Alfa. Ômega. Ômega, Cristo. Cristo, Filho. Filho, Ó vem. Ó vem. Senhor Jesus, ansioso espero A tua volta, cante para Deus. a sua volta. O grande dia Em que tu em que virás. tu virás, Então então subiremos, contigo estaremos. contigo estaremos, Para todo sempre. pra todo sempre. Aleluia. Aleluia. Maranata. Filho. Filho, Mestre. mestre, Ó vem. Ó vem. Ó vem. Senhor Jesus, Ó Alfa. Ó Alfa. Ômega. Cristo. Filho. Ó vem. Ó vem. Ó vem. Senhor Jesus, Ó Alfa. Ó Ômega. Cristo. Filho. Ó vem. Ó vem. Ó vem. Senhor Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Rei. O Senhor que está acima dos altos céus. Senhor que é Deus de eternidade a eternidade. Nós entramos mais uma vez em oração e mais uma vez, Senhor, nós direcionamos e dispomos o nosso coração para te buscar, porque reconhecemos que sem ti nada somos, nada temos. Ao contrário de muitas pessoas
que se encontram, que vivem na ignorância espiritual, imaginando que precisam apenas da própria força e que nem precisam de Ti. Reconhecemos que precisamos do Senhor para todas as coisas. Reconhecemos que necessitamos da Tua presença conosco todos os dias da nossa vida. Reconhecemos que precisamos da Tua direção, da Tua força, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, porque sem isto nada temos, nada somos. Queremos agradecê-lo mais uma vez por estarmos aqui e por este privilégio que temos de mais uma vez podermos buscar a Tua face, buscar a Tua força, a Tua presença, a Tua direção. Outrora estávamos em trevas, outrora estávamos perdidos, sem direção, sem vida, mas a Tua misericórdia recaiu sobre nós, fomos alcançados pela Tua graça, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, e aqui, Senhor, estamos para desfrutarmos da Tua presença, para renovarmos as nossas forças, para renovarmos a nossa fé, a nossa confiança em Ti, para buscarmos e recebermos mais uma vez a Tua direção, e assim continuarmos perseverando na Sua vontade, perseverando nos Teus caminhos. Queremos agradecê-lo mais uma vez, agradecê-lo pela honra que temos de poder Te buscar, agradecê-lo pela honra que temos de mais uma vez envolvermos o nosso espírito com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu poder. Eu peço em nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que veio aqui Te buscar de coração, cada pessoa que se dispôs a vir Te buscar, que se dispôs a vir para glorificá-lo, agradecê-lo, ouvir a Tua voz. Eu peço, Espírito Santo, abençoe as suas vidas, abençoe as suas vidas, permitindo que elas encontrem a Tua presença. Abençoe as suas vidas, renovando-lhes as forças, concedendo-lhes direção, compreensão da Tua vontade, dos Teus caminhos, dos Teus desígnios. Venha, Espírito Santo, para revelar Jesus ao coração daqueles que ainda não o conhecem, que o conhecem de ouvir falar, mas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro contigo. Venha para regenerar aqueles que ainda não foram regenerados. Venha, Senhor, e vivifica espiritualmente aqueles que estiverem abatidos,
Fortaleça, Senhor. Renova, Senhor, as forças daqueles que de fato têm posto em Ti a esperança. Venha, Senhor Jesus, e cumpra a Sua promessa em dar o Teu Espírito para aqueles que Te amam, para aqueles que têm guardado a Sua palavra. Venha em nome de Jesus abençoar a Tua igreja e que as nossas orações, o nosso louvor, a expressão da nossa fé possa chegar de um modo agradável a Ti e que o Senhor seja glorificado. Que, Senhor, a atmosfera deste lugar esteja controlada pelo Teu Espírito, que haja vida e o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Os santos e os anjos Prostram-se a Ti, feche os olhos e cante. E os anciãos e os anciãos lançam suas coroas e cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu és glória. Tua é Cante. os santos e os anjos Prostram-se mostram-se a Ti, e os anciãos cante. e os anciãos Lançam suas coroas lançam suas coroas e cantam. e cantam. Levante as Tu mãos és digno de tudo. e cante para o Senhor Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti E tudo e é para tudo é para Ti. Ti. Tu é a glória. Tu é Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti. para Ti. Tu é a glória. Olha, assim, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos, perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração, a nossa mente. Dai-nos, Senhor, condições de buscá-lo de todo o coração, para que possamos encontrá-lo e recebê-lo vida, e recebermos vida em Teu favor. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Abra sua Bíblia. Eu queria dar uma orientação e fazer uma oração importante. Livro de Atos, capítulo 16. Por favor. Chame a Deus que sua vida Logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar.
Chame a Deus. Chame a Deus que é a tua vida. Chame a Deus a tua vida. Logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, Chame a Deus que o tempo passa. chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, Chame a Deus. chame a Deus, Chame a Deus que o tempo passa. chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor, depois nós vamos ler. É sempre importante a gente entender e lembrar que esse é o momento, esse mais importante da reunião. Existem vários momentos importantes, a oração, o louvor, tudo isso é importante. Mas quando se transmite a palavra de Deus, esse é um momento melhor para que você possa ouvir a voz de Deus e crescer espiritualmente. Não é que só aqui na reunião você vai ouvir, não é só através da pregação do pastor que você pode ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir diretamente aí no seu espírito. O Espírito Santo pode falar com você. Ele usa pessoas, você lê a Bíblia, enfim, mas é muito importante a gente prestar atenção. Eu vou apenas explicar para não ler tudo, para você chegar na reflexão que o Espírito Santo deseja para hoje. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele fez várias, mas a Bíblia deixa claro que essa foi a segunda viagem missionária que ele fez. Ele foi acompanhado de Silas. Silas não era apóstolo, ele era um dos 70 discípulos, uma pessoa que tinha uma importância grande na igreja primitiva. E Paulo, acompanhado de Silas, viajou para várias cidades. E quando eles chegaram numa cidade chamada Filipos, eles ali fizeram reuniões, pregaram, batizaram pessoas, até que eles se depararam com uma jovem possessa de um espírito, um maligno, um demônio, que a levava a fazer adivinhações. É como acontece com as ciganas, não são as únicas, mas há pessoas possessas por espíritos imundos que são usados para fazer adivinhações. E aquela jovem ficava lá na cidade, sendo usada por aquele demônio, aquele espírito imundo, para fazer adivinhações, e cobrava das pessoas. E haviam homens que lucravam através dela. Ela era como se empregada de alguns homens, e eles obtinham lucros com aquelas adivinhações. E aquele espírito maligno, querendo chamar a atenção da cidade para Paulo, com o objetivo de causar problemas, começou a ir atrás deles, dizendo: esses são homens de Deus. Até que Paulo virou-se para ela e se direcionou, falou, deu uma ordem ao espírito imundo, dizendo: espírito maligno, retira-te dela. Aquele demônio saiu, né? Ele
deu uma ordem em nome de Jesus, o espírito imundo saiu. Ela foi liberta. A partir daquele dia, a vida dela mudou. A vida dela mudou. É bom que se diga que é muito importante o coração aberto, porque às vezes há pessoas que recebem orações de libertação, orações feitas usando-se a autoridade do nome de Jesus, e os espíritos imundos, evidentemente, eles têm que se submeter ao nome de Jesus e saem. Mas às vezes, por causa da dureza de coração, dúvidas, oportunidades que se dão aos demônios, a falta de atitude de preencher aquele vazio com a presença de Deus, permite que aqueles demônios voltem para a pessoa. Por isso que há pessoas que ficam anos e anos recebendo orações, não se libertam. Por quê? Porque há um espírito maligno tão forte na vida delas que o nome de Jesus não pode fazer expelir, não. É o coração, mas aquela jovem tinha um coração aberto. O espírito imundo saiu, ela se libertou. A partir dali ela não adivinhava mais. Acabou a fonte de lucro daqueles homens. Indignados, o que eles fizeram? Eles começaram a caluniar o apóstolo Paulo e Silas na cidade, dizendo que eles estavam pregando doutrinas e costumes que não eram aceitos naquele lugar, e eles acabaram sendo presos. Eles foram presos, estavam presos, muito bem trancados, mas diz a Bíblia que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus dentro da prisão. E Deus o que fez? Se manifestou. Ele provocou um terremoto naquele lugar específico, não tirou a vida de ninguém. Aquele terremoto veio, aconteceu por determinação de Deus, resposta da oração do louvor de Paulo e Silas, e aquele terremoto arrebentou com as cadeias, com as portas, com as trancas. Todos os prisioneiros ficaram livres, e o carcereiro, desesperado, pensando que os prisioneiros fugiram, ele acometeu suicídio, porque os prisioneiros fugindo, ele seria responsabilizado, seria executado. Então ele ia acabar com a própria vida. Então vamos ler aqui para você entender o que o Espírito Santo quer. Atos 16, 7, 27. É a partir daí. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele tranquilizou o carcereiro que ia se matar. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Quer dizer, ele reconheceu: o que aconteceu aqui foi uma coisa de Deus. Esse terremoto não aconteceu de uma maneira natural, isso aqui foi o poder de Deus. E ele imediatamente prostrou diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele fez uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa.
Olhe um pouquinho para mim. Então, olhe para mim, essa afirmação, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, isso não ocorre de uma maneira automática. A gente tem que entender isso. Quer dizer, não é pelo fato de uma pessoa dentro de uma casa, alguém dentro de uma família, dentro de uma casa, se converte, passa a crer em Jesus, se arrepende, recebe a salvação, passa a ter dentro de si a certeza da salvação, e automaticamente toda a sua família vai se converter e toda a sua família será salva. Isso não é assim que funciona. Por quê? Porque existem condições para que alguém seja salvo, e isso é para todos, não há exceção. Quais são as condições? Primeiramente, a pessoa precisa ouvir o Evangelho, ela precisa ouvir. Segundo, ela precisa crer, e esse crer, ele tem a ver com entregar-se, ele não tem a ver com acreditar. A gente perguntar aí, a grande maioria das pessoas no mundo, se você perguntar, você crê que Jesus existe? Elas vão dizer, eu creio. Elas acreditam na existência dele, algumas até erradamente. Esse crer não é e não tem a ver com acreditar na existência. Para que qualquer pessoa, sem exceção, não há exceção, qualquer pessoa tenha dentro de si a certeza da salvação, seja salvo, passe a ter dentro de si a certeza da salvação, primeiro ela precisa ouvir o Evangelho. Segundo, ela precisa crer. Esse crer é no sentido de se entregar. Tirando aquelas situações, como por exemplo do ladrão que estava na cruz, que disse para Jesus, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado nas águas, ele estava nos últimos minutos de vida. Tirando esses casos de pessoas em último instante de vida, quando a pessoa ouve o Evangelho, primeiro ela tem que ouvir, depois ela tem que crer, entregar-se. E ela, crendo, entregando-se, evidentemente ela vai se arrepender dos seus pecados, e ela precisa ser batizada nas águas. Ela precisa ser batizada nas águas. Ah, tem alguém que não precisa? Não, não tem. Tirando essas situações de pessoas em último instante de vida que aceita Jesus, crê em Jesus, se arrepende e às vezes não ouve, não há possibilidade dela se batizar, ela morre em seguida, a pessoa precisa ser batizada nas águas. O batismo nas águas não é apenas um sinal ou uma, vamos dizer assim, uma evidência pública, uma demonstração pública da fé em Jesus, porque quando a pessoa é batizada nas águas, como diz a Bíblia, ela está dando uma demonstração pública diante de outras pessoas a respeito da sua fé em Jesus. É um ato público de fé em Jesus, mas esse batismo tem seus objetivos, suas finalidades. Então, ora, o carcereiro fez uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? E veio uma resposta dizendo, crê no Senhor Jesus. E esse crer, lembre-se sempre, tem a ver com entregar-se. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, muita gente erradamente pensa que isso é uma coisa automática. Então alguém numa família passou a crer em Jesus,
se arrependeu, foi batizado nas águas, tem certeza da salvação, aí rapidamente, automaticamente, toda a família dela é salva. Isso não é assim. Por quê? Porque todas as pessoas, sem exceção, elas vão precisar ouvir o Evangelho, elas vão precisar crer. Então o marido, os filhos, os familiares, enfim, seja quem for, esposa, as pessoas na família, elas vão precisar ouvir o Evangelho, elas vão precisar crer nesse Evangelho, entregar-se ao Senhor Jesus. Elas precisam ser batizadas nas águas. Essa salvação que foi aqui afirmada, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, não é automático. Não pode pensar assim: agora eu creio em Jesus, entreguei minha vida, tenho certeza, me arrependi, fui batizado nas águas, a certeza da salvação está dentro de mim, então agora automaticamente todo mundo na minha casa já está salvo ou será salvo. Não, não é assim. O que Paulo estava afirmando é que através da nossa salvação, você passou a crer em Jesus, você se arrepende, você entrega a sua vida, você passa a ter certeza da salvação. Através de você, é como se uma porta fosse aberta para que a sua família tivesse oportunidade de ser salvo. O que está querendo dizer é isso. Quantas pessoas se converteram, estão aí seguindo Jesus fielmente. Muitas das vezes ela é a única pessoa por enquanto salva. Ela olha para a família dela, todo mundo ainda perdido espiritualmente falando, porque não é automático. Os familiares terão que abrir o coração, eles precisarão ouvir o Evangelho e eles precisarão crer nesse Evangelho, entregar-se, abrir o coração para que essa salvação que chegou, que se tornou possível para um naquela casa, se torne possível também para eles. No entanto, o que é importante dizer é que, vamos ler aqui, depois a gente prossegue. Então, o apóstolo Paulo e Silas, eles foram levados lá fora pelo carcereiro. Ele fez a pergunta, versículo 30, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Então você tem que entender isso, é que quando um é salvo dentro de uma casa, dentro de uma família, é como se fosse uma porta que se abriu para que essa salvação se estenda para os outros da família. Não é automático. E se aquele marido casado com uma mulher cristã que tem dentro de si a certeza da salvação, se aquele marido ouviu o Evangelho e não crer, e não abriu o coração, não crer, ele não tem salvação, ele não terá salvação. E se aquele filho não crer, ele não terá salvação. E se aquele pai não crer, não tem. Por quê? Porque não há exceção. Para que haja salvação, tem que ouvir primeiro. Segundo, tem que crer no que se diz respeito a entregar-se, arrepender-se, ser batizado nas águas, tirando aqueles casos em que, como o ladrão na cruz e tantos outros casos, estava nos últimos minutos, não foi batizado nas águas, mas ele alcançou a salvação porque ele creu em Jesus. Muito bem, então, versículo 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram uma palavra, e a todos os de sua casa. Então, olhe para mim, saíram da prisão, estão livres. Paulo e Silas, o que fizeram? Pregaram para o carcereiro,
e para toda a sua casa. E toda a casa dele, todos os seus familiares, abriram o coração, ouviram e creram. E diz a Bíblia, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Amém? Rapidamente abriram, olhe para mim, pregaram, Paulo e Silas pregou. Aí eles pregaram para o carcereiro e para todos os seus familiares. Eles creram. Naquela mesma noite, não tem perda de tempo, porque isso depende do coração. A pessoa ouve a palavra, ouve o Evangelho, passou a crer em Jesus como o único Senhor, arrependeu-se dos pecados. Essas são as condições para que seja batizado nas águas. O batismo é um ato público de fé, mas ele tem suas finalidades espirituais também. Não é só para dizer agora eu estou seguindo Jesus. Ele tem suas finalidades. Ninguém precisa fazer curso. Tem igrejas que fazem. Você vai fazer um curso de 3 meses para se preparar para o batismo. Esse negócio de curso. Curso é invenção. Porque, como diz a Bíblia, e o livro de Atos mostra isso muito bem, não só o livro de Atos, o Evangelho, os Evangelhos, o que leva a pessoa, o que dá a condição para que uma pessoa seja batizada nas águas, é o fato dela ter ouvido o Evangelho, passou a crer em Jesus de verdade, entregou-se, arrependeu-se dos pecados, imediatamente ela pode ser batizada no mesmo dia, se for possível, no mesmo dia, não tem problema nenhum. Não pode, não, por quê? Porque é a crença no coração. Tem gente que faz curso e até se batiza, pega até diplomazinho, e depois não vive nada do que ouviu. Depois não segue Jesus coisa nenhuma, porque é o coração. Muito bem. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus, toda a família dele. Que maravilha, né? Toda a família aceitou Jesus, foram batizados, e na vida dele aquilo se cumpriu rapidamente. Crê, será salvo tu e tua casa. Ali se cumpriu muito bem, porque na mesma noite todos os da sua casa foram salvos, né? Creram, foram batizados, aceitaram Jesus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Então, uma coisa é muito importante, preste atenção, por favor. A salvação não acontece de modo automático para a família, automático, assim como se eles não precisam fazer nada, porque uma casa crê, uma casa está salvo, o resto da família não precisa fazer nada porque é automático. Não é isso. Na família do carcereiro, todos na mesma noite foram batizados nas águas, receberam a salvação, porque todos eles creram. Ele pôde ver assim, rapidamente, toda a sua casa sendo salva. Por quê? Porque eles creram. Então não é automático. Eu já creio em Jesus, então agora o meu pai está salvo. Não. Ele estará salvo se ele crer. Ele precisa ouvir, ele precisa crer, ele precisa entregar-se, ele precisa ser batizado nas águas, ele precisa fazer a parte dele. A mãe, o irmão, a irmã, todos eles. Não é automático. Mas uma coisa é importante dizer, e nós temos que lembrar que o nosso testemunho, o testemunho que nós damos para não só a nossa família, não só para os da nossa casa, mas para qualquer outra pessoa, o testemunho que damos, ele pode ajudar, contribuir
para aproximar as pessoas de Deus, para servir como uma pregação positiva que venha ajudá-los também a se converter, ou nosso testemunho pode muito bem ser um empecilho, uma pedra de tropeço para que outros venham se converter. O que o Espírito Santo quer dizer, e que a gente entenda, é que primeiro a gente tem que entender que não é automático. Agora toda a minha família é salva porque eu estou salvo. Não, eles vão ter que fazer o que todos têm que fazer. Eles vão precisar ouvir o Evangelho, eles vão precisar crer, entregar-se de coração, arrepender-se para que eles sejam salvos. Muito bem, não depende só, não é automático, mas é muito importante a gente lembrar e refletir e pensar que testemunho você tem dado para os da sua casa. O que eles têm visto em você como uma pessoa que se diz cristão, cristã? O seu testemunho tem servido como uma pregação verdadeira para eles? O seu testemunho tem servido para evangelizá-los? O seu testemunho tem sido uma oportunidade para que eles se aproximem de fato de Jesus e queiram seguir Jesus? Ou o seu testemunho tem servido para afastar as pessoas, para distanciar as pessoas, ou tem servido como uma pedra de tropeço? Este é o ponto principal aqui. Não posso me acusar se eu tenho dado um bom testemunho, e eu não posso me acusar, a esposa não pode se acusar se o marido não creu, não abriu o coração, infelizmente morrer e for para o inferno. Ela não pode se acusar. Ela não pode também pensar, eu pensei que era automático, porque eu já estou salvo, então automaticamente ele também está. Não pode se acusar. Quando se tem um bom testemunho, o marido olha para a esposa, o pai olha para o filho olha para o pai, enfim, as pessoas olham para alguém daquela casa, que de fato é um cristão, que tem um bom testemunho, que procura viver uma vida realmente cristã, e as pessoas olham e falam assim: realmente esse é um seguidor de Jesus. O meu filho, a minha esposa, o meu pai, minha mãe, minha irmã, seja lá quem for, realmente é uma pessoa cristã. O testemunho é muito correto, o testemunho é muito agradável. Esse testemunho correto, agradável a Deus, ele está servindo como uma oportunidade para que aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa, as pessoas da família olhem e eles sejam evangelizados. É como se fosse uma pregação sem falar, sem pregar. As pessoas precisam ouvir, sim. Mas as atitudes, elas também falam. O procedimento também fala. A maneira de viver também fala. É como se fosse uma pregação também. Porque as pessoas da casa olham e falam assim: o meu filho, ou o meu marido, ou a minha esposa, ou antes de se converter, era uma coisa, era uma pessoa, vivia de um jeito, ou agora é outra pessoa. Não é fanático, não é desequilibrado, não, mas de fato vive uma vida agradável a Deus. Tem nada a ver com o sistema desse mundo. É uma pessoa que realmente a gente olha para ela, a gente acompanha o procedimento dela, a maneira dela viver, dela se proceder, a gente vê Deus nela. Pronto, é assim. Esse testemunho como uma pregação para o resto da casa, maravilha. Não é automático, não é. Mas pelo meu testemunho, eu estou contribuindo para que os da minha casa queiram aceitar Jesus, queiram se converter, queiram ser salvos. Esse é um ponto.
Quando o testemunho é ruim, infelizmente, acontece muito. O testemunho é ruim, a pessoa se diz cristã, mas os da sua casa vê que o caráter daquela pessoa não mudou, procedimento não mudou, maneira de viver não mudou, está dentro de uma igreja, mas tem tudo a ver com o mundo e não com Deus, tem mais a ver com o mundo do que com Deus. As pessoas daquela casa, elas podem até amanhã ouvir o Evangelho e crer e se converterem, mas não pelo testemunho que viram dentro de casa, não pelo testemunho que está diante delas lá constantemente. Então é muito importante a gente entender que nós podemos ser como uma porta de oportunidade para que outros também queiram seguir Jesus. É aquela história: eu quero o Deus que você tem, eu quero seguir o Deus que você segue. Ou, dependendo do testemunho, as pessoas dizer assim: eu quero saber de Jesus nada, eu não quero saber de Deus coisa nenhuma, porque eu vejo aqui a minha mulher, eu vejo aqui o meu marido. O outro diz: eu vejo o testemunho do meu pai, eu vejo o testemunho do meu irmão, eu vejo o testemunho da minha irmã. Pô, isso tem um péssimo testemunho, péssimo testemunho. E alguns até se escandalizam tanto, que às vezes eles pensam que a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Às vezes eles pensam que a culpa é da igreja. Não tem nada a ver. Às vezes aquela pessoa está dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Deus corretamente, mas não mudou. O testemunho não abençoa, o testemunho não serve como pregação, e nós temos que lembrar disso. Você pode até pregar para os outros, mas uma coisa é pregar, outra coisa é viver. E não adianta as pessoas pregarem, né? Pregam e de repente o testemunho que dão é péssimo. Não adianta ficar a esposa dizendo: vamos para a igreja, insistindo. Aí o marido olha assim, o testemunho dela, fala: nada. Não adianta ficar dizendo para o pai: vamos para a igreja, ou para a mãe: vamos para a igreja, ou para o filho: vamos para a igreja, ou para a irmã: vamos para a igreja, ou para o irmão: vamos para a igreja. Você precisa ir para a igreja. Aí essas pessoas, o que elas fazem? Elas analisam. Minha esposa está na igreja, mudou? Houve uma transformação. Aquilo ajuda a pessoa a querer buscar. O meu marido é outro homem, outra pessoa, graças a Deus. Aquilo ajuda. O meu filho, a minha filha, outras pessoas. O bom testemunho ajuda, contribui, ele serve também como uma pregação para quem está ali dentro daquela casa. Ajuda. O testemunho ruim, o péssimo testemunho, ele serve para afastar as pessoas. As pessoas, às vezes, não, se depender do testemunho do meu marido, eu nunca vou na igreja. Tem esposa que diz: se depender do testemunho do meu marido, eu nunca vou na igreja. Tem marido que diz: se depender do testemunho da minha esposa, eu nunca ia buscar Deus, nunca vou buscar Deus. Se depender do testemunho do meu filho, da minha filha, eu não quero saber de Deus. Se depender do testemunho do meu pai, da minha mãe, isso acontece por aí. Então, como cristãos, nós precisamos entender, ter consciência de que crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, nunca foi e nem será automático. E você não pode dizer assim: não, mas aconteceu com o carcereiro. Sim, aconteceu com ele e com outros também, porque a família dele ouviu a pregação, a família dele creu na pregação, a família dele abriu o coração. Então, na mesma noite, todos eles entregaram a vida e foram
salvos, receberam a certeza da salvação. Isso acontece às vezes gradativamente com famílias. Às vezes não acontece porque não depende só da pessoa, depende só da esposa ser uma mulher verdadeiramente cristã e automaticamente o marido dela já se converte. Não, tem esposas que são mulheres de Deus, mas o marido morreu, foi para o inferno. Tem esposas que são mulher de Deus, o marido vai morrer, vai para o inferno, porque o testemunho dela é extraordinariamente bom, mas o sujeito tem um coração duro, não quer. Alguns até dizem: não quero saber de Deus. Não, mas você vai... Não, eu prefiro ir para o inferno, mas eu não quero saber de Deus. Isso acontece com marido, com esposa, com filhos, com pais, com pessoas que às vezes têm diante deles testemunhos de pessoas verdadeiramente cristãs, mas é individual, não é automático. Se fosse assim era fácil, seria fácil. Então alguns precisam crer, entregar-se, outros não todos precisam ouvir, crer e entregar-se. Esse crer sempre temos que entender, entregar-se. Não é porque está dentro de uma família cristã que está salvo. Não é porque o pai é cristão, o filho está salvo, a mãe é cristã, o filho está salvo, o marido é cristão, a esposa está salva. Não é automático, nunca foi, nunca será. Muito bem. Mas uma coisa a gente tem que lembrar também: opa, tem que dar uma paradinha e falar assim: e aí? O que o meu testemunho tem produzido? O testemunho que eu tenho dado como uma pessoa cristã tem servido como uma excelente pregação para os da minha casa? O meu testemunho tem contribuído para que eles queiram seguir Jesus? Para que eles queiram o Deus que eu estou servindo e seguindo? Ou o meu testemunho tem sido péssimo e tem servido para afastar o meu filho de Deus, a minha esposa, o meu marido, a minha irmã, o meu irmão, as pessoas? Porque isso acontece. Tem gente por aí que quando alguém fala: você precisa conhecer Jesus, se voltar para Ele, entregar a sua vida, você precisa ir numa igreja evangélica buscar. Alguns dizem assim: não é irmão, não, porque lá dentro da minha casa ou na minha família tem um que diz que é crente. O testemunho é podre, o testemunho é péssimo, porque pegar a sua Bíblia, vir domingo, muita gente faz, botar música lá, louvor para ouvir de vez em quando, ter uma Bíblia dentro de casa, até os católicos fazem isso, e tem isso. A questão é o que você tem produzido, o que o seu testemunho tem produzido para os da sua casa, primeiramente, porque começa dentro da sua casa, aí vai para o seu trabalho, escola, faculdade, sua vizinhança. O que o seu testemunho tem produzido? Porque nós também seremos cobrados. Nós estamos tendo um testemunho que está servindo como uma espécie de pregação para que outros queiram ser salvos? Ou o nosso testemunho está servindo para expulsar, espantar para longe as pessoas de Deus? O neto olha para o avô e diz: o meu avô diz que é crente. Esse neto pequeno ou já grande, ele vai olhar para o seu avô: quem é o meu avô? O meu avô diz que é crente, mas é um mentiroso extraordinário na mentira. O meu tio diz que é crente, ele abre a boca, fala palavrões. A minha mãe diz que é crente, mas ela não respeita o meu pai. Ela não é aquela mãe que tem um respeito. Não, ela
bate de frente legal, e se bobear, ela que manda mesmo, ela quer mandar, e o filho, ele está vendo o testemunho da mãe. O filho está vendo o testemunho do pai. O pai está vendo o testemunho do filho. Quem é o filho? É um filho humilde, submisso, que respeita o pai? Não, é um filho que... Quem é a filha? É uma filha que respeita a mãe, respeita os pais, que respeitam as pessoas? Ou é uma filha que atropela todo mundo? As pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo. Então não adianta só, vamos na igreja. Não, você precisa de Jesus. Não. É muito importante que a gente entenda isso. Não é, nunca foi, nunca será automático essa salvação para toda a casa. Não foi, nunca vai ser. Tem esposas fiéis, eu repito, a Deus. São mulheres espirituais, são cristãs. Infelizmente, o marido vai para o inferno, porque o cara não crê. Tem esposa que, fiel, o marido morreu, inferno, foi para o inferno, ela sabe, foi para o inferno. Tem homens, tem pais que eles são fiéis, são cristãos verdadeiramente. Às vezes o filho morreu, ele fala assim: meu filho morreu na incredulidade, morreu em trevas. Minha filha morreu em trevas. Tem gente que tem marido que cristão verdadeiro. Às vezes a esposa morreu, ele tem consciência. Ela nunca creu, nunca quis saber, nunca abriu o coração. A culpa não foi dele. Ele não pode dizer: eu sou culpado que a minha esposa foi para o inferno. Não, se ele teve um testemunho correto, ele está tranquilo, porque aquela esposa tinha que crer, aceitar, abrir o coração, se arrepender, aquele filho, e por aí vai. Não é automático, nunca foi, nunca será. Mas nós temos que lembrar que testemunho nós estamos dando. Nós temos que lembrar que o nosso testemunho é mais ou menos como uma semente. É como se a gente estivesse semeando para abençoar, para incentivar, para estender ou querer que outras pessoas queiram o Deus que nós temos. Ou o nosso testemunho pode ser uma semente podre, a ponto de outras pessoas dizerem: não. Se depender do testemunho do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, do meu cunhado, de não sei quem, não, igreja não, não saber de igreja não. Porque eles veem, às vezes, péssimos testemunhos. E isso a gente tem que entender. Então o carcereiro abriu o coração. O que eu faço para ser salvo? Saiu dali, ouviu a pregação com toda a sua casa, e todos eles, que maravilha, abriram o coração, todos eles, todos os da sua casa. Creram, foram batizados, salvos. Uma alegria tremenda, porque todo mundo ali abriu o coração. Seria bom se fosse assim com todas as famílias. Não é com todas, mas gradativamente a gente pode ver essa salvação se estendendo. Mas nós, como cristãos, nós temos que lembrar disso. O meu testemunho ou abençoa, ou produz uma boa semente, que vai servir como uma pregação a mais, um incentivo a mais, para que os da minha casa queiram o Deus que eu estou seguindo, ou o meu testemunho vai ser como uma semente podre, para produzir coisa podre, e a gente não querer Deus, e as pessoas não quererem Deus. Então é importante a gente lembrar disso, porque nós temos a nossa responsabilidade com Deus, individualmente,
Mas nós temos responsabilidade com as pessoas também. Responsabilidade com as pessoas. Você diz, não, agora eu sou um cristão, aceitei Jesus, fui batizado, estou na igreja agora. Você tem uma responsabilidade de mostrar. Não é que você é perfeito, ninguém é perfeito, mas você tem a responsabilidade de mostrar para as pessoas que, de fato, ser cristão é ser parecido com Jesus, não é ser religioso. E que adianta estar orando pela família? Inclusive nós vamos no final da reunião orar pela família hoje, mas o que adianta orar, pregar, falar, vamos lá, vem aqui, vamos na igreja e tal, aí as pessoas olham e falam, pô, testemunho é péssimo, não mudou nada. Em cristãos, inclusive está chegando não, né? A gente fala, daqui a pouco já chegou, está chegando não, já chegou o final do ano. Daqui a alguns dias, de uma maneira até maior do que o normal, muitos de vocês vão inclusive estar reunidos com pessoas da família. O que acontece? É final de ano, é Natal, é o Réveillon, é não sei o que, as pessoas da família. Lembre-se disso. Não é só para o final do ano não. Pô, eu dei um péssimo testemunho o ano inteiro, mas dia 25, dia 31, pô, eu tenho que caprichar. Não é isso não. Final de ano agora eu tenho que encontrar com as pessoas da família, eu vou procurar dar uma melhorada aqui no meu testemunho, depois eu volto para o que eu era. É a ovelha não, lobo, pegou uma capinha de ovelha para usar no dia 25, dia 31. Depois, quando a família foi embora, tira a capa de ovelha e volta a ser lobo. Não é isso não. Mas você lembre-se disso, da sua responsabilidade com as pessoas, porque às vezes pessoas se dizem cristãs e elas inclusive participam dos pecados dos da sua casa e até dos de fora da sua casa. Eles participam dos pecados deles. Tem cristãos que numa época dessa eles dizem, não, eu não bebo, eu não faço uso de bebida alcoólica, mas vem aí meu filho, vem aí não sei quem, vem aí minha nora, vem aí não sei quem, eu tenho que ter uma cervejinha na geladeira, porque eles gostam de cerveja. Então você abre a sua casa para chamar maldição, o problema é seu, sou bem direto, o problema é seu. Abra mesmo a sua casa e chama maldição. Põe lá a bebida alcoólica dentro da sua casa, compra bebida, chama as pessoas, eu não bebo, mas eu compro, eu não bebo, mas eu tenho. Chame maldição para a sua casa. Quando a pessoa vai na casa dos outros e chega lá, tem bebida, tem cigarro, tem não sei o que, não é a sua casa, você fica meio, se você é um cristão verdadeiro, você fica, é um ambiente ruim. É a casa dos outros, o problema é deles, eles estão chamando maldições para a casa deles, é problema deles, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo a pessoas que se dizem cristãs. Não, a gente não bebe, mas eu vou trazer aí umas bebidas aí, porque o pessoal vem, senão fica chato. Fica chato. Amanhã você vai pregar para eles. Amanhã você vai pregar para eles. Eu quero ver se eles vão acreditar na sua pregação. Eu quero ver se eles vão dar ouvido à sua pregação. Eu quero ver se eles vão acreditar na sua oração. Meu avô, minha avó, meu cunhado, meu tio, minha mãe, não sei quem, eles dizem que são crentes, a gente chega na casa deles lá e já compraram a bebida. Já compraram a bebida. Não é o caso daquela esposa cristã que às vezes é casada com um marido incrédulo, e o sujeito ainda bebe, faz uso de bebida alcoólica e tal, e ela sofre com aquilo, e ele decide, e ela tem que suportar aquilo, ela não aceita aquilo, mas ela
está subordinada, ela vai fazer o quê? Ele é o cabeça ali. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que elas, às vezes homens, mulheres, pessoas que se dizem cristãs, e eles têm toda a autoridade na casa deles, mas para agradar os incrédulos, eles participam dos pecados deles e eles ainda, muitas das vezes, vivem e praticam o que eles praticam. Mas você vai pregar o que para essa gente? Você acredita que essas pessoas vão chegar, só se for no fingimento, vão chegar para um cristão, uma pessoa que se diz cristã desse jeito, e vai dizer, pô, eu queria que você orasse por mim? É difícil, porque as pessoas não são burras. Elas falam assim, como é que diz que é de Deus, mas está mentindo? Diz que é de Deus, mas fala palavrão. Diz que é de Deus, mas não respeita o marido. Diz que é de Deus, mas traz as suas cervejinhas, as suas bebidinhas. Diz que é de Deus, mas está lá jogando na loteria. Diz que é de Deus, mas joga no bicho. Diz que é de Deus, mas está lá mexendo com a mulher dos outros. Diz que é de Deus, mas está na pornografia. Diz que é de Deus. As pessoas não são cegas, elas não são burras, elas não são cegas. E os da casa, os da família, não só os da casa, mas a parentela, esses conhecem de perto o testemunho. Esses conhecem de perto o testemunho. Esses conhecem de perto. Por quê? Porque está perto. Os do trabalho também vão conhecer, mais cedo ou mais tarde. Então nós temos que lembrar disso. Ah não, mas eu tenho que agradar os meus familiares. O meu filho pediu para jogar no bicho hoje para ele, eu fui lá fazer ele pediu para jogar no burro, e o diabo está de olho em você. Se jogou no burro, no cavalo, no jumento, na égua, não interessa. Não, meu filho, eu não jogo, eu não vou fazer isso. Eu não vou participar de jogos de azar, não vou fazer nada por você. Faz isso, faz aquilo, eles vão e fazem. Eles vão e fazem. Eles vão e fazem. Eles vão e fazem. A namorada do meu filho vem e vai dormir com ele. Eles já dormem junto por aí. Eu já combinei com meu marido para a gente organizar aqui o quartinho para eles. Pô, caramba, hein? Prega para esse filho amanhã. Vai falar de Jesus para esse filho amanhã. Ele não vai respeitar o seu testemunho nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem na Coreia, em lugar nenhum. É melhor que você diga, não, não concordo com a sua fornicação. Você está dormindo sexualmente, tendo relação com a sua namorada ou a sua noiva, isso é pecado, e você vai para o inferno se permanecer assim. É melhor você confrontá-lo, ele ficar com raiva de você, mas você bater o pé e falar assim, aqui não. Se vocês estão dormindo lá fora juntos, problema de vocês. Aqui dentro da minha casa não tem prostituição, não tem fornicação. Não vou abrir a minha porta aqui para maldição. É melhor que você confronte ele fica com raiva de você, deixa ele ficar com ódio de você, mas vai chegar uma hora que ele vai lembrar da sua postura. A minha mãe é de Deus. A minha mãe não concordou com o meu pecado. A minha mãe não concordou com o que eu ia fazer. O meu pai não concordou, minha mãe não concordou, meu irmão não concordou, minha irmã não concordou. É melhor confrontar e fazer aquilo que é correto diante de Deus. E esse testemunho, essa postura vai servir amanhã para essas pessoas, do que você fazer qualquer coisa. Não somos perfeitos, mas o nosso testemunho abençoa ou destrói. O nosso testemunho pode aproximar as pessoas de Deus ou então espantá-las para bem longe, porque é o testemunho. E muitos cristãos esquecem disso. Muitos cristãos esquecem disso. Vão lá fora, começa dentro de casa. Da sua casa para a sua parentela, para o seu trabalho e por aí vai. Eu não esqueço. Eu tive que entender isso rapidamente.
O último emprego que eu tive, emprego secular, já disse isso aqui. Eu era um representante da Marilã no Rio de Janeiro. Então havia lá, acho que 10, se não me engano, 11, mas no máximo isso aí, representantes. Só gente endemoniada, só um pior do que o outro. Tinha cara que era espírita, só era um inferno a vida deles. E a gente se reunia uma vez por semana na empresa, uma vez por semana. Tinha reuniões na empresa. As conversas eram as piores, eu ficava fora. Na hora que tiver a reunião para o trabalho, aí eu vou lá. Mas não dá para conversar com essa gente 5 minutos, porque a conversa é palavrão, é trair a mulher, é trair não sei quem, a conversa é podre, não dá. Então eu chegava na empresa, ficava lá esperando lá o supervisor geral reunir todo mundo. Na hora que reunia eu entrava, ficava na minha, bom dia, boa tarde, boa noite, o cumprimento era esse. Acabava ali a reunião, toda vez, porque a empresa era do lado, nem sei se existe mais, do lado de uma churrascaria famosíssima no Rio de Janeiro, Porcão. Não era Porcão, era famosa demais. Era descer no edifício, atravessar a rua, estava em frente ao Porcão. Acabou a reunião, era sexta-feira, toda sexta. Nós vamos sair daqui, vamos almoçar. Eu nunca fui, não dava. Eu não era obrigado a ir, eu não ia. Eu nunca fui. Vai no almoço hoje na churrascaria? Não vou não. Porque não dava, era 5 minutos, só conversa podre e pesada. Eu não ia, eu tenho que cumprir minha obrigação profissional. Isso aí eu tenho que cumprir muito bem e não dar chance para ninguém. Cumprir muito bem. Mas eu nunca ia. Fulano é crente, não vai, tal. Os caras chegavam lá, tome-lhe cachaça, piadinha suja. O que eu vou fazer no meio dessa podridão? Eu não sou melhor do que ninguém, são seres humanos, precisam da salvação, mas o que eu vou fazer no meio deles? Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, eu não ia, nunca fui, e Deus sabe que eu nunca fui. Mas quando chegava o momento de lutas, o outro ali está casamento acabando, o outro não sei o quê, eu ouvia besteira, ouvia muita coisa, eu ouvia. Chegou o pastorzinho, chegou o irmão, eu só dizia bom dia, também não dava chance, amém, não dava chance, amém, ninguém me fazia de palhaço, eu não dava chance. Mas na hora eu não esqueço disso. Na hora que eles estavam com problemas, aí eles acabava a reunião, vem cá, dá para falar com você aí depois? Tá. Aí me chamava lá no cantinho escondido, né? Em alguma sala, se pudesse orar aí por mim, o casamento está, rapaz, estou quase divorciando. Vem o outro não, vou lhe ajudar em oração. Eu vou ajudar em oração. Você acredita que se eu fosse por meio deles, eu não era pastor, obreiro? Você acredita? Na época não era nem obreiro ainda, depois me tornei obreiro. Você acredita que se eu fosse por meio deles, ficar ouvindo as piadinhas de traição, de prostituição, de pornografia, aquelas conversas pesadas e eu lá, você acredita que essas pessoas iam acreditar na fé, na minha vida cristã? Claro que não. Inteligência, pessoal, inteligência. Se eu fosse um incrédulo, eu tenho um parente dentro de casa, ou tenho alguém lá no meu trabalho, ou lá na faculdade, ou na escola, seja onde for, a pessoa se diz um cristão, mente, fala palavrão, é trapaceiro, fofoqueiro, outro não sei o que, dentro de casa arruma problema, não respeita os outros. Você acha que eu incrédulo, você acha que eu ia chegar para essas pessoas e dizer, ora por mim, olha, me orienta? Peraí, que negócio é esse? A pessoa faz o que eu faço, pratica o que eu pratico, vive igual a mim,
Eu vivo uma vida de trevas aqui, uma vida errada, uma vida mundana. Fulano faz as mesmas coisas que eu. Por que que eu vou pedir oração para essas pessoas? Isso é questão de inteligência, pessoal. Isso é questão de inteligência. Questão de inteligência. E eu, graças a Deus, não saí de lá derrotado, não. Eu saí de lá por uma decisão de fazer a obra de Deus. Saí de lá por uma decisão de fazer a obra de Deus, porque profissionalmente tudo que eu tinha que fazer, eu fazia. Eu não vou dar chance para ninguém. Não vou dar chance para o supervisor apontar o dedo na minha cara, falar, pô, tu chegou atrasado, hein, rapaz? Não vou dar chance. Pô, tu tinha que ir lá naquela empresa, fechar aquele contrato, tu não foi, tu faltou, tu não ligou, não, eu não vou dar chance. A gente tem que ter um testemunho que seja irrepreensível. Irrepreensível é que as pessoas não têm condição de apontar o dedo e dizer, pô, e aí? Eu não saí de lá derrotado. Eu pedi demissão. Ainda passei uma luta com um supervisor que não queria que eu saísse de jeito nenhum, porque o cara sabe, né? Uns caras que apronta por aí, é trapaceiro, tem um funcionário que está demonstrando um caráter correto, o cara não queria que eu saísse nem a pau. Não queria, minha esposa está aí, ela sabe, ela lembra que esse cara me atormentou para não sair. Até em casa de carro ele quis me levar para ver se mudava a minha cabeça. Não, mas as pessoas que ficaram lá, a maioria deles, num momento difícil, me chamava no canto. Eu já sabia, dava uma ligadinha, ou então avisava lá antes da reunião, cara, dá para falar contigo depois? Eu já sabia. É sofrimento, é problema. E eu também não humilhava ninguém, não falava, está vendo aí? Não, tá bom, eu vou orar. Olha, você precisa buscar Deus. Procura uma igreja evangélica que prega, tal, vai o evangelho, sua casa lá, em algum lugar, vai buscar, tal, vou orar por você, tal. Não ficava também pregando um monte de coisa. Porque é o testemunho também fala. Não adianta ficar só, está escrito lá, você ficar pregando para o seu pai. Não, pai, está aqui, está escrito aqui, pai, isso aqui é pecado, pai, isso aqui não pode, pai, isso aqui é abominação, pai. Não adianta ficar pregando só. O pai vai olhar para você, ele não é burro. Seu pai é burro? Não acredito que seja. Ele vai olhar para você. Ele vai analisar, pô, meu filho era perturbado, era mentiroso, era isso e aquilo, pô, ele agora está seguindo Jesus, é outra pessoa. Esse testemunho vai falar mais forte do que, não, isso aqui está escrito, não está escrito, isso aqui é abominação, porque ele vai ver uma mudança. A esposa, casada com um marido incrédulo, não adianta ficar, está escrito aqui, está escrito aqui, está escrito lá. Não, ele vai ver você. A minha esposa, uma pessoa submissa de coração, me respeita, maneira dela viver, dela agir, dela se proceder. Pô, é outra mulher, é outra esposa, é outra pessoa. O seu testemunho vai servir mais do que qualquer pregação. Lá no seu trabalho, quem é você no seu trabalho? Quem é você no seu trabalho? Quem as pessoas diria a respeito de você no seu trabalho? Elas estão olhando você, estão vendo você, não, lá no trabalho eu faço tudo direitinho, mas quando eu saio de lá, eu apronto, não adianta. A capa de ovelha não vai ficar grudada muito tempo, não fica. Chega uma hora que a capa, ela cai, ela vai descosturar, alguma coisa vai acontecer com ela, as pessoas vão ver, está dizendo que é cristão, mas não é nada disso. Então eu quero fazer uma oração, e você, inclusive, vigie sobre isso. Agora eu vou, não é só nesse período não, 25 e 31, 25 e 31 eu vou dar uma caprichada, eu tenho que caprichar no meu testemunho. Não. Se o seu testemunho é muito bom, basta prosseguir com ele, não precisa tentar forçar a barra para mostrar que é de Deus, não. As pessoas estão vendo, testemunho, está vendo. Mas você vigia, para que você não com um testemunho ruim, você cuidado para não afastar as pessoas de Deus, a distanciá-las.
Jogar para longe. Porque nós não podemos servir de tropeço, não. Não podemos servir de tropeço. Jesus falou sobre isso. Deixe-me ler aqui rápido Mateus 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aqui Jesus está falando das pessoas que servem de tropeço, inclusive para aqueles que creem nele. São os escândalos que acontecem no meio cristão, que muitas das vezes serve até para desviar pessoas, para levar pessoas que creem nele a tropeçarem na fé, a caírem na fé, a despencarem na fé. Então isso acontece, mas nós não podemos esquecer que o nosso testemunho pode aproximar os incrédulos de Deus, ou pode jogá-los para longe de Deus. Você é pai, você tem filhos, o seu testemunho pode contribuir para que o seu filho, que ainda não é salvo, ele se torne salvo. Não depende só de você, ele tem que abrir o coração. Você é mãe, você é pai, seus filhos, você é filho, lembre-se do seu testemunho, filha, diante dos seus pais, pode ajudá-los a se aproximar de Deus ou distanciá-lo. Nós temos que ter essa consciência e entender que a gente pode abençoar o nosso testemunho, ou a gente pode, como é que se diz, afastar as pessoas de Deus. Entenderam, sim ou não? Sim ou não? Não é automático. E quem está seguindo Jesus fielmente, dando um excelente testemunho, não pode também ficar se condenando, se acusando. Meu marido ainda não se converteu, meu filho, porque como se fosse culpa sua. Não, se você está dando um bom testemunho, a culpa não é sua. Eles têm que abrir o coração, ouvir, crer e abrir o coração. Mas nós temos que olhar para aquilo que nós estamos plantando, para aquilo que nós estamos semeando, porque isso é fundamental, tá certo? Eu tenho na família pessoas voltadas para Deus, e eu tenho na família, aí é família, parentela, melhor dizendo, parentela. Família é você, seu marido, seus filhos, o resto é parentela. Eu tenho parentelas, gente na parentela ainda em trevas, mas se qualquer um deles não se converter e forem para o inferno, eu não vou me acusar e dizer, pô, eu não dei um testemunho para eles. Não vou. Não, me respeitam, mas eu não vou me acusar, não, porque eles têm que abrir o coração. Amém? Vamos orar, fiquem de pé, vamos falar com Deus. Feche os olhos, feche os seus olhos, por favor. A pergunta é essa é a pergunta: que tipo de testemunho você tem dado para os da sua casa e para os que estão além da sua casa? O Espírito Santo abençoe o teu povo que está aqui, para que todos entendam, Senhor, que a salvação não acontece de modo automático dentro de uma casa. Todo ser humano precisa ouvir a respeito de Jesus, precisa crer, precisa abrir o coração para que sejam salvos. Mas não podemos esquecer que o nosso testemunho pode aproximar
as pessoas de Deus vão afastá-las de Deus. Enquanto, Senhor, há cristãos que estão semeando uma boa semente, e através do testemunho deles, eles estão como se pregando para os da sua casa e os de fora da sua casa. Há cristãos que estão como se jogando para longe, distante, outras pessoas através do testemunho que eles têm dado. Fale, Senhor, ao coração. Tu disseste: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que iluminar e não ajudar a escurecer. Nós temos que dar sabor a este mundo e ajudar a manter, conservar-se da corrupção que há nesse mundo, e não ajudar a corromper este mundo. Fale aos corações e escute a oração de cada um, porque cada um, querendo ou não, através do testemunho que dão, que tem dado, estão semeando uma boa semente ou uma semente ruim. Venha, ó meu Deus, fale ao coração, faça com que os pais entendam, e os filhos, pelo testemunho que dão, podem se aproximar ou se distanciar de ti. Os filhos que têm pais incrédulos ainda, podem aproximá-los ou afastá-los de ti, pelo testemunho que dão. Ó meu Deus, seja glorificado, meu Deus, seja glorificado através do nosso testemunho, daqueles que têm te agradado, têm andado na tua presença, Senhor. E fale ao coração daqueles que não têm dado um testemunho verdadeiro, cristão, para que eles se arrependam e proponham no coração: a partir de hoje eu vou semear aquilo que é agradável a Deus. Haja arrependimento no coração deles. Se o seu testemunho tem sido agradável a Deus, e você pode dizer: através do meu testemunho, eu tenho contribuído para que pessoas se aproximem de Deus. Peça o Espírito Santo para lhe abençoar ainda mais, de tal maneira que através de você vidas sejam alcançadas, sejam evangelizadas de verdade. Se o seu testemunho não tem sido agradável a Deus, arrependa-se. Lembre-se que aqueles que fazem a vontade de Deus é que permanecerão para sempre. Além disso, não podemos servir como escândalo, tropeço, inclusive para os que são de fora, os que ainda estão em trevas. Ó Senhor, nós te glorificamos,
Tu nos chamaste para sermos luz neste mundo de trevas. Que cada um possa ouvir a Tua voz. Que cada um possa, Senhor, ouvir a Tua voz. Lembrar-se que precisamos mostrar que há uma diferença entre os que estão na luz e os que estão nas trevas, para ajudá-los a se aproximar da luz. Exaltado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nosso Deus. Espírito Santo, abençoe Teu povo que está aqui. Leva-nos além, Senhor, da condição espiritual que estamos. Ajude a Tua igreja, Senhor, a avançar, a crescer espiritualmente, para que todos, não apenas alguns, mas todos, possam, através dos seus testemunhos, mostrarem para os outros que há um Deus, que há um caminho de vida, e outras pessoas, ao verem o testemunho deles, também se voltam para Ti, em nome do Senhor Jesus. E a Ti, adoração, e derramar meu ser, é o que meu coração, é o que meu coração seja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por Ti. por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. De intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. que minha vida flua mais. Minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. As mãos do coração, fale com Deus. Busque a Deus. Caso você tenha apresentado um testemunho agradável a Deus, agradeça-o, glorifique e peça para que o Espírito Santo te fortaleça cada dia mais, para que você, como uma luz, brilhe muito mais ainda no meio das trevas. Se o seu testemunho não estava sendo agradável a Deus, arrependa-se profundamente. Arrependa-se profundamente. Rasgue
seu coração. Lembre-se do que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Se o sal vier a se tornar insípido, sem sabor, para nada ele serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Quantas pessoas que ainda estão em trevas estão ao nosso redor, surgem no nosso caminho, e nós precisamos lembrar que o nosso testemunho vai falar mais forte do que simplesmente uma pregação. Todos precisam ouvir o Evangelho, mas de nada adianta pregações se o testemunho não é agradável a Deus. Ó Espírito Santo, abençoa este povo com a tua presença, abençoa este povo, os ajudando a crescer espiritualmente, alcançar um nível espiritual de coração, de caráter, de fé, de espiritualidade muito maior, muito mais alto. Que eles venham lembrar-se que através deles vidas podem se aproximar de ti ou podem se distanciar de ti. Que em nome de Jesus haja temor, haja entrega no coração, haja renovação espiritual, haja temor, haja vida, haja salvação. E esses homens que estão aqui, Senhor, sejam vistos por seus filhos, esposa, entes queridos, como homens de Deus. As pessoas possam dizer: este é um homem de Deus. Que as mulheres sejam vistas como mulheres de Deus, como pessoas de Deus, e que isto sirva para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração. Agradeça a Deus, adore a Deus, receba a sua força, receba a sua força, receba vida, receba poder espiritual através da presença de Deus. Oh, nós te exaltamos de todo o nosso coração. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que minha vida flua mais da tua ação, mais do teu poder. Graças a Deus. Aplausos para o nosso